A jornada da pregação, parte um. Segunda parte, a pregação bíblica missional e expositiva. Continuação. Pregação, a palavra de Deus revelada nas Escrituras. Por isso, a nossa pregação é bíblica. Mas ela também deve ser missional e expositiva. Mas o que isso significa? O caráter missional da pregação. Ainda existe um pouco de confusão no meio cristão sobre o que realmente significa ser missional. Alguns reduzem esse significado à ideia de um envio de missionários a lugares distantes para que realizem um trabalho evangelístico. Outros entendem que ser missional é ter dentro da igreja um departamento responsável por elaborar iniciativas de evangelização ou de apoio a missionários nacionais e internacionais. Embora esses tipos de iniciativas sejam parte do que significa ser missional, o conceito é muito mais abrangente. Ser missional não se baseia apenas naquilo que a igreja faz. Ser missional está muito mais relacionado com aquilo que uma comunidade cristã é. Uma comunidade cristã criada pelo Espírito tem uma natureza, uma essência única, que dá a ela uma identidade única. Então é à luz da natureza da igreja que a conversa missional explora o que a igreja faz. Assim, uma igreja missional, quando está completamente envolvida por sua vocação, quando esta se tornando cumprir a missão de Deus no mundo. Uma igreja missional, quando a sua visão, valores e ações refletem seu completo envolvimento com a missão de Deus. Em última instância, a igreja não é missional porque faz algo, ela faz algo porque é missional. Por exemplo, ela prega porque é missional. Assim, uma igreja missional deve ter também uma pregação missional. Segundo Michael G. Goen, assim como em Gênesis 12 Deus chama Abraão e o envia com uma missão, ser bênção para todas as nações, em Lucas 24 e em Atos 1:8, Jesus envia os discípulos às nações como uma missão, anunciar as boas novas de salvação, de que por meio de Jesus Cristo Deus está perdoando o pecador. Essa é a missão de Deus no mundo, do qual a igreja, a comunidade que surge em torno da missão, é o instrumento de Deus para cumpri-la. Portanto, a igreja surge como a comunidade da missão, uma comunidade missional, cuja pregação passou a moldar e sacudir o mundo em que os discípulos vivem. Uma comunidade cuja pregação é missional. Após o cumprimento da promessa de Atos 1:8, o revestimento dos discípulos com o poder do Espírito Santo, o apóstolo Pedro prega a milhares de pessoas em Jerusalém. Durante a festa de Pentecostes, e no centro da sua mensagem está o testemunho do Evangelho, exatamente como Jesus havia explicado. Deus ressuscitou este Jesus a todos, e nós somos testemunhas desse fato. Em seguida, Pedro prega no templo para os judeus de Jerusalém. E novamente encontramos o testemunho do Evangelho no centro da mensagem, conforme Jesus havia ordenado. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Atos 3:15. Em consequência dessa pregação missional, muitos se arrependeram e se tornaram como os apóstolos, a comunidade dos discípulos de Jesus. E essa comunidade reflete sua natureza, o caráter missional conforme descrito por Lucas em Atos 2, 42 a 47, Atos 4, 32 a 35. E no centro da sua existência encontramos a pregação do Evangelho. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar uma ressurreição do Senhor Jesus. Grandiosa graça estavam sobre eles. Atos 4:33. O impacto da pregação missional dos apóstolos e da igreja foi tão grande que a fé cristã chegou e continua chegando até os confins da terra. Isso acontece porque essa pregação tem como ponto central o Evangelho, que segundo o apóstolo Paulo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. Assim a igreja missional prega o Evangelho, pois é do agrado de Deus levar os que creem por meio da loucura da pregação. 1 Coríntios 1:21.
Com tudo isso em mente, podemos concluir que a pregação missional está muito mais relacionada com o objetivo da mensagem do que a estrutura do sermão. Mas é claro que a estrutura se torna uma ferramenta importante para o conteúdo possa ser transmitido de maneira mais clara possível aos ouvintes contemporâneos e o objetivo seja alcançado. O caráter expositivo da pregação. Já está claro que a nossa pregação deve ser missional e que isso está relacionado primeiramente com o conteúdo e o propósito da pregação. Entretanto, além de missional, a pregação também precisa ser fundamentada nas Escrituras, ou seja, falar o que as Escrituras falam de forma que seja relevante aos ouvintes. Assim, a pregação também deve ser expositiva. De modo geral, a pregação bíblica tem sido identificada como expositiva. O problema é que, na maioria das vezes, compreensão que se tem a respeito do que seja uma pregação expositiva é reduzida à questão da forma do sermão ou do tamanho do texto bíblico. Por exemplo, muitos consideram o sermão expositivo apenas aquele que apresenta uma explicação, versículo por versículo de um texto longo, ou aquele focado na exposição da estrutura literária da passagem bíblica, utilizada como base para a construção da estrutura homilética do sermão. É claro que esses tipos de sermão podem ser considerados expositivos, mas não são as únicas formas de pregação expositivamente. Por isso, precisamos definir o significado de ser expositivo. É uma das melhores definições de pregação bíblica expositiva. É a do teórico alemão Karl Barth, que disse: a prédica pregação é a tentativa ordenada à igreja de servir a palavra de Deus através de uma pessoa vocacionada para tal finalidade. E isso de tal modo que um texto bíblico seja explicado em fala livre a seres humanos na atualidade, como algo que lhes diz respeito com o anúncio daquilo que eles têm de ouvir do próprio Deus. A definição de Barth aponta para alguns princípios fundamentais que fazem da pregação bíblica também uma pregação expositiva. São eles: a iniciativa de Deus, a responsabilidade da igreja de encarar esse ministério como um serviço, a centralidade da palavra de Deus com base para a pregação, o aspecto vocacional do pregador, a relevância da mensagem para os ouvintes contemporâneos. Perceba como existem muitas mais coisas envolvidas na pregação expositiva, mas nenhuma dessas características fundamentais apresentadas por Barth se refere à forma do sermão ou ao tamanho do texto. Segundo Sidney Greyhounds, a pregação expositiva é muito mais que simplesmente basear a mensagem em uma passagem bíblica extensa, extrair dela os principais pontos e subpontos ou explicar o versículo por versículo da passagem. Ela afirma: a pregação expositiva é a pregação centrada na Bíblia, ou seja, manusear o texto, de tal forma que o significado essencial e real seja manifestado e aplicado às necessidades atuais dos ouvintes, como ele existe na mente do escritor bíblico em particular e como ele existe à luz de todo o contexto da escritura. Essa definição de Craig Downs destaca outro aspecto importante da pregação expositiva: a necessidade de uma exegese que leva o pregador para o contexto do autor bíblico, a fim de compreender qual era o real significado do texto para os seus destinatários originais. Isso implica o uso das ferramentas exegéticas e hermenêuticas a fim de transpor os abismos históricos, culturais, literários e linguísticos que separam os pregadores contemporâneos dos autores bíblicos. Adam Robson, em sua definição de pregação expositiva, destaca mais 3 questões fundamentais: a participação do Espírito Santo, o foco na compreensão do contexto bíblico tratando no texto específico da pregação, qual ele chama em seu livro de A Grande Ideia. A importância de a mensagem falar primeiramente ao pregador antes de ser aplicada aos ouvintes. E ele diz: a pregação expositiva
é a comunicação de um conceito bíblico derivado e transmitido através de um estudo histórico, gramatical e literário, de uma passagem em seu contexto, que o Espírito Santo primeiramente aplica à personagem e à experiência do pregador, e depois através dele a seus ouvintes. Brian Chappell concorda que Robson explica que o sermão expositivo é aquele que explora um conceito bíblico extraído de uma passagem. Ele diz: o sermão expõe as escrituras tomando de um texto específico tanto os pontos e subpontos que revelam o pensamento do autor, quanto o escopo da passagem, explicando-os a vida dos ouvintes. Qualquer sermão que explora um conteúdo bíblico em um sentido mais amplo é expositivo. Apesar de Chapman ser partidário da ideia de que o sermão expositivo é aquele que extrai de um texto específico os pontos e subpontos, sendo um método bem dedutivo, ele ressalta que o conceito bíblico extraído de tal texto deve ser explorado em seu sentido mais amplo, ou seja, à luz do contexto bíblico como um todo. John Stott, por sua vez, deixa claro que toda pregação verdadeira é pregação expositiva. O termo expositivo, portanto, refere-se a mais ao conteúdo da mensagem do que ao método utilizado na pregação. Ele afirma: o texto, é longo ou curto, nossa responsabilidade como expositores é esclarecê-lo de tal forma que transmita sua mensagem de maneira clara, aberta, correta, relevante, sem adição, abstração, subtração ou falsificação. Na mesma direção de Stott, caminha Hernandes Lopes em seu livro Pregação Expositiva, onde explica sua compreensão do que seja pregação expositiva. Há outros estilos de pregação, como a tópica e a textual. Todavia, independentemente do estilo tópico textual ou lectio contínua, a pregação pode ter caráter expositivo desde que tenha o compromisso de explicar o texto da Escritura, segundo o seu significado histórico, contextual e interpretativo, transmitindo aos ouvintes contemporâneos a clara mensagem da palavra de Deus com uma explicação pertinente. Seria perfeitamente possível classificar a pregação expositiva como pregação expositiva textual, pregação expositiva tópica e pregação expositiva lectio contínua. As definições desses grandes estudiosos desmistificam uma compreensão equivocada que muitos pregadores têm hoje em dia sobre a pregação expositiva, ou seja, de que trata algo relacionado apenas com a forma do sermão, especialmente com a forma dedutiva e desenvolvido pelos acadêmicos modernos. Entretanto, o que torna uma pregação expositiva não é a forma, e sim o processo no qual o sermão foi desenvolvido em seu conteúdo, ou seja, a jornada da pregação que envolve nossas convicções teológicas, nossa postura diante do texto bíblico, a centralidade da palavra no processo do preparo do sermão e, consequentemente, o conteúdo da pregação. Portanto, não é a estrutura do sermão que determina que ele é ou não expositivo, mas o seu conteúdo. Diante de tudo isso, quero apresentar a minha definição de pregação bíblica expositiva e missional. Ao meu ver, a pregação expositiva não está relacionada com o tamanho do texto, nem com a estrutura homilética do sermão, mas com toda a jornada da pregação. Nessa jornada, o pregador, guiado pelo Espírito Santo e amparado por um estudo sério do contexto histórico, cultural e literário, do texto ou textos selecionados, explica a seus ouvintes o significado do texto bíblico em seu contexto original e fundamentado em trabalho hermenêutico consistente. Aplica esse significado à vida de seus ouvintes de forma relevante e contextualizada, desafiando-os a uma resposta de fé diante do que ouve do próprio Deus por intermédio da vida do pregador. O que determina essa pregação bíblica expositiva também é missional, e é a intenção do pregador de tornar sua mensagem cristocêntrica, de forma que o desenvolvimento do sermão aponta para o evangelho da graça de Deus. E, para que isso ocorra, é fundamental que o sermão aponte para a pessoa de Cristo. Veremos como fazer isso mais adiante.